Pessoal, então vamos ao tutorial da plataforma Radar de Fluxo. Primeiro a gente acessa a plataforma app.radardefluxo.com. A gente vai acessar ela, entra com um login e sua senha. Pronto, plataforma logada. Então vamos aqui aos detalhes de configurações dela. Então, primeira página aqui, a gente tem a aba mais importante, que é essa aqui, guia geral, onde é que ele vai dar todas as nossas leituras, e aqui a gente tem as abas secundárias, onde aqui tem as leituras de forma individual. Logo vai ficar mais claro para a gente chegar nas partes que vai dar essas definições. Então aqui a gente tem um menu simples com algumas configurações. Aqui a gente consegue colocar a quantidade de linhas por página, e aqui a gente consegue colocar quantos minutos vão ficar aparecendo na guia geral as leituras que forem dadas. Aqui eu posso colocar menos minutos, a quantidade que eu quiser. Aqui eu posso limpar esse histórico de tal forma que às vezes eu posso chegar num determinado horário e eu não quero ver as leituras anteriores, eu quero só ver daqui para frente, eu posso limpar. Atualizar aqui seria somente para recarregar a página caso dê um erro, você tenha dúvida se está conectado ou não. Aqui a gente também tem a organização das grades de forma automática, você pode personalizar também de acordo com o que você achar melhor, pode fazer essas configurações. Aqui você tira os avisos sonoros, aqui você remove ou você coloca os avisos sonoros, e aqui tem a possibilidade de você fazer o download de todas as leituras que foram identificadas no dia, para que você possa posteriormente fazer uma análise no Excel de padrões de alguns players e etc. Perfeito? Então vamos aqui às primeiras questões. A plataforma é justamente essa aqui que a gente está entrando. Leituras. Então vamos às primeiras leituras aqui. Então nós temos atualmente 6 leituras diferentes aqui. Congelamento. Aqui você vai definir qual percentual a plataforma te avise que o ativo está chegando próximo ao congelamento, ou seja, o congelamento é de 10% relacionado à abertura, então toda vez que o ativo chegar a 7,5% positivo ou negativo, a plataforma vai informar. Aqui eu tenho um aviso sonoro, eu posso escolher várias opções aqui de bip, frase completa ou somente a palavra. E aqui também alguns ativos que eu não queira que participe dessas leituras eu posso adicionar aqui na lista de exclusões. O segundo item que a gente tem é o leilão. O leilão, basicamente, ele não tem muitas configurações. Aqui você escolhe somente os avisos que você quer. Se é um ativo quando ele entra em leilão ou quando ele perde o horário de leilão, ou seja, ele pode abrir a qualquer momento, ele perde o relógio regressivo e pode abrir a qualquer momento, você pode colocar ele para te avisar aqui. Mesma coisa, o tipo de aviso sonoro você escolhe, frase completa, bip, e aqui também lista de exclusões, alguns ativos que você não queira que faça esse monitoramento, você pode selecionar ali também. Vamos ao primeiro item aqui de distorção. Então, em papéis entre 0 e 3 reais, eu quero que a plataforma me avisa quando ela distorcer 3% do intervalo de 1 minuto. Então, se um ativo ele se valorizar ou desvalorizar maior ou igual a 3% e um ativo entre 0 e 3 reais, a plataforma vai me identificar essa distorção. E aqui eu tenho mais duas faixas de ativo, né? Entre 3 a 20 reais eu coloquei 1,5%, e ativos maiores que 20 reais, qualquer distorção acima de 1%, ele vai me indicar. Ou seja, um ativo de 20 reais, se ele subir 21 centavos em menos de 1 minuto, ele vai estar me informando. Então, no caso aqui também, mesma coisa, configuração de áudio, e aqui também lista de exclusões como os anteriores. E eu também tenho a possibilidade de inserir uma segunda distorção, e eu posso escolher o tempo dela, no caso a gente deixa pré-definido para 5 minutos, e aqui mesma coisa, 3 faixas de ativo e alguns percentuais específicos, né? Ativos mais baratos, geralmente o percentual que se move é muito maior, então tende a gente colocar valores percentuais maiores para esses ativos. Aqui mesma coisa, 3 faixas de ativo, tempo, mesma coisa, aviso sonoro e também lista de exclusão. Mais um item aqui. Lotão, o nome já fala, são lotes expressivos, e aqui nós temos duas formas de procurar esses lotes grandes. Tem a forma que é a básica simples, onde é que a gente vai escolher o tamanho do lote, maior ou igual a tal valor, e aí ele vai mostrar todos os papéis que tem lotes maiores ou iguais a esse no book. Detalhe muito importante que precisa ser configurado é a porcentagem de profundidade do book. Então a gente não precisa olhar o book inteiro, então a gente consegue configurar aqui qual o percentual que eu quero que ele me mostre dentro do book. Então geralmente a gente olha ali 0,5%, no máximo 1%. Por exemplo, um ativo de 10 reais, se eu colocar 1%, ele vai monitorar o book até 9,90 na compra e até 10,10 na venda. A outra forma de calcular e procurar esses lotes expressivos é através da multiplicação da média. Esse aqui permite que você consiga monitorar todos os ativos de forma praticamente igual. Porque às vezes 100 mil papéis faz preço no book da Vale, porém 100 mil papéis não faz preço no book da Petro. Então, como é que a gente faz essa configuração? Ele vai fazer uma soma de todas as ordens da profundidade do book e vai tirar uma média. Vamos supor que essa média seja 10 mil papéis, é a média normal ali
desse book que a plataforma está monitorando. Então quando tiver 18 vezes essa média, ou seja, se aparecer um lote de 180 mil papéis nesse book, onde é que a média é de 10 mil papéis, ele vai identificar para a gente. É a mesma coisa no book da Petrobras, vamos supor que tem 100 mil papéis em cada faixa de preço, então a média vai ser 100 mil papéis. Então só quando aparecer uma ordem de 1.800.000, né, 100 mil papéis vezes 18, 1.800.000 papéis, que aí ele vai me informar que é um lote expressivo na Petrobras. Então essa aqui é a forma de cálculo através da multiplicação da média do book. E sempre lembrando de configurar a profundidade do book que você quer que ele olhe. Aí você tem as mesmas questões de aviso sonoro, você pode escolher, lista de exclusão e de ativo da mesma forma. Próximo item aqui, lote escondido. Aqui já tem algumas pré-configurações, mesma coisa relacionada à distorção, a gente tem algumas configurações a mais aqui. Então, lote escondido, eu preciso configurar qual que é o tamanho aparente mínimo, no caso seria 1000 papéis, até 1500 papéis. Então, quando eu fico no lote escondido com um aparente de 1000 a 1500, ele só vai mostrar para mim quando tiver 35 recorrência, ou seja, se tiver aparente 1000 papéis no book, assim que for consumido 35 quilos, 35 mil papéis, a plataforma irá me avisar. Da mesma forma, tem a segunda configuração de faixa de preço, entre 1500 papéis e 2500 papéis aparente no book. Assim que seja executado 30 vezes essa quantidade, mesma coisa, a plataforma irá me avisar. Aí essas questões são pessoais, você pode reduzir, você pode aumentar de acordo com o que você achar necessário. Mesma coisa, a terceira configuração, maior que 2.500 papéis aparente. Então, às vezes tem lotes escondidos de 5.000, 10.000, e aí você coloca a recorrência aqui. O ideal, nesse caso aqui, não é deixar grandes coisas não. Mesma coisa, configuração de aviso sonoro, lista de exclusão. O último aqui, o nosso querido Sniper, mesma coisa aqui, ele vai identificar quais papéis que está tendo execução de ordem Sniper, e aqui você pode escolher o tipo de aviso sonoro e qual quantidade mínima que esse Sniper vai ser executado para aí sim a plataforma te avisar. Então geralmente a gente coloca uma quantidade razoável aqui, acima de 10, 15, 20 mil papéis, e você faz a configuração de acordo com o que você acha interessante. Indo aqui para o segundo nível de leituras da plataforma, a gente tem a parte de monitoramento. Então a gente consegue monitorar de três formas. A gente consegue monitorar o book de ofertas, a gente consegue monitorar o Times and Trades, que são a aba de negócios, e a gente consegue também monitorar o saldo. Primeiro a gente vai no book de ofertas para a gente verificar aqui. Então o book de ofertas, geralmente a gente está monitorando um ou mais players, então a primeira coisa que eu preciso identificar é qual participante aqui que eu quero monitorar. Então no caso aqui vou marcar, por exemplo, a ativa, e eu quero que toda vez que a ativa aparece no book com ordens maiores do que 15 mil papéis, maior ou igual a 15 mil papéis, ela seja encontrada. E aqui eu coloco qual profundidade do book que eu quero que essa ordem seja analisada. Aqui eu tenho uma configuração a mais que eu posso colocar para poder mostrar na guia geral ou não, que às vezes vai ser ordens que vão ser encontradas frequentemente, então ele pode poluir a guia geral. Então a gente coloca a informação se eu quero que apareça na guia geral ou somente na guia própria dele lá. Mesma coisa se for uma ordem que eu procuro somente dentro de um horário do pregão, né? Às vezes eu quero procurar essa ordem só entre 10 e 11 horas da manhã, então eu posso configurar aqui 10 e 11 horas da manhã e aí fica mais definido. Aqui funciona ao contrário, aqui em vez de ser lista de exclusão, aqui é lista de adição. Então se eu quero olhar em todos os papéis, eu marco aqui todos os tickers. Ou se eu quiser olhar apenas alguns papéis, eu posso ir digitando aqui e escolhendo um a um quais papéis que eu quero que faça essa varredura, né? Vale 3, por exemplo. Então, se for papéis específicos, eu posso ir adicionando, ele vai monitorar a presença da ativa do book de ofertas maior ou igual a 15 mil papéis, com a profundidade de 1%, apenas para esses dois ativos aqui. Mais um item aqui é monitoramento de presença de player no Times and Trades. Mesma coisa, eu escolho o nome do agente que eu quero monitorar. É um alfa, um agro aqui, um player bem específico. Aqui eu posso escolher qual que é o lado da agressão, se eu quero só na compra, se eu quero só na venda, ou se eu quero as duas pontas. E aqui, quando esse player da Ágora agredir ordens maiores ou igual a 50 mil papéis, eu quero que ela seja avisada. Aí aqui eu vou colocar aqui que me avisa na guia geral. Mesma coisa, eu posso escolher sim ou não. Eu também tenho essa oportunidade de escolher o horário do pregão. E aqui, mesma coisa, em todos os tickers ou em apenas alguns tickers, né? Vamos supor nesse caso aqui que eu estou monitorando a Ambev e toda vez que a Ágora entra com 50 mil papéis, ela faz preço na Ambev.
Só que eu não quero ficar olhando o tempo todo para a BEV, então simplesmente eu automatizo aqui na minha plataforma que eu quero que toda vez que a água execute na BEV maior ou igual a 50 mil, a plataforma me avise. Mais um item aqui é o terceiro e último, é presença de player no saldo. Mesma coisa, eu escolho qual agente que eu quero monitorar, lado que eu quero monitorar, se é comprado ou se é vendido, ou se são os dois lados. Eu também posso escolher o tipo da ordem e aqui eu vou explicar as duas como é que funciona. A partir da quantidade é toda vez que o Citigroup tiver com posição maior do que 500 mil papéis, por exemplo, eu quero que a plataforma me avise. Aí no caso aqui eu posso escolher também na grade sim ou não, o horário que eu quero que faça esse monitoramento, e aqui eu escolho quais tickers eu quero que faça esse aviso, ou se for em todos os tickers. Então se eu quiser que todos os papéis que o Citigroup tiver posicionado maior ou igual a 500 mil papéis, a plataforma irá me avisar. É assim que funciona. E tem uma outra configuração aqui que é bem interessante, X vezes maior. E aqui eu coloco a quantidade de vezes. Então aqui eu coloco, por exemplo, 5 vezes. Então toda vez que o Citigroup estiver posicionado num papel onde é que o Citi for 5 vezes maior que o segundo comprado ou maior do que o segundo vendido, essa plataforma ela também pode me avisar. E aqui eu posso colocar o número de vezes. Então vamos supor que o segundo comprado está comprado em 200 mil papéis e de repente o Citigroup, nesse mesmo papel, ele está comprado em 600 mil papéis. E aí a plataforma vai me destacar, o Citigroup ele é o maior comprado nesse ativo e ele está com 3 vezes o tamanho do saldo do segundo comprador, ou então no caso do segundo vendedor. Isso aí serve justamente para poder demonstrar alguns ativos onde é que existe um player bem destacado ali e que necessariamente se esse player parar de atuar nesse papel, possivelmente o movimento do preço irá contra ele. Então a gente consegue através dessa ferramenta localizar essas situações. Aí no caso aqui eu posso até colocar também outros players, colocar todos os players, de tal forma que quando tiver um destacado no papel, ele será avisado para mim. Aí mesma coisa, eu posso escolher na guia ou não, dessas outras formas. E aqui o número de papéis. Aqui também a gente tem a lista de tickers que você pode personalizar de acordo com o que você utiliza no seu dia a dia. Tem algumas sugestões já pré-definidas, você pode pesquisar para remover. Por exemplo, eu não quero mais olhar a Petrobras, não quero mais monitorar a Petrobras, eu venho cá e removo. Se eu quero adicionar algum novo que eu não estou monitorando aqui, eu venho aqui e adiciono também. Então aqui tem a lista personalizada de todos os tickers da plataforma. Lembrando que não necessariamente você precisa apagar essa configuração que você fez. Se você quer que a plataforma não dê mais leituras relativas àquilo lá, você pode vir cá desativar. Se você não quer avisos sonoros também relativo àquela leitura, você pode vir cá desativar. Mesma coisa para as leituras normais aqui, você também pode desativar elas temporariamente, você pode apagar elas de vez também e tudo mais. E aqui embaixo você tem as informações relativas ao seu cadastro, à sua conta. Aqui a gente tem a parte de conexão, informa se a plataforma está conectada. Mesma coisa aqui na plataforma, então verde conectado, vermelho desconectado. No caso agora o pregão já está fechado, por isso está informando vermelho aqui, pois está desconectado. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que essa plataforma te dê muitas operações.